mais de 20 anos de experiência no mercado, sócio fundador da Nord Investimentos, uma das maiores consultorias CVM do Brasil, está conosco hoje. Hoje nós estamos aqui com o Renato Breia, que é um grande conhecedor do mercado financeiro do Brasil e que vai nos dar bons insights sobre esse mercado de gestão de patrimônio. Renato, obrigado por estar aqui conosco aqui hoje. Cara. Um prazer estar aqui com vocês. Não percam. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente para compartilhar o seu background, experiência e muito conteúdo com você. Hoje, um jogador de futebol fazendo páreo com um jogador de tênis aqui, certo, Trócoli? Eu preciso saber se ele é São Paulino também. Não, Depois a gente... eu sou corintiano. Eu sabia que não ia vir coisa 100% boa aqui. Mas, Renato, obrigado por estar aqui conosco hoje. Aqui. Prazer estar aqui com vocês. O Renato é super ativo em conteúdo, mas para quem não te conhece, conta um pouco do teu background aqui, o teu pessoal do Renato. Legal. Eu comecei minha carreira em 2005 no mercado financeiro, numa corretora de valores, né? Trabalhei em research, depois com trading na mesa de ações, fui sócio de uma gestora de ações também, ali pouco antes da crise de 2008, então foi uma aula, né? Ser sócio de uma gestora de ações pré-crise, depois durante a crise e pós-crise. Trabalhei depois na Rico, que é uma corretora que todo mundo deve conhecer, né? Uma corretora que teve um histórico, ainda tem um histórico muito legal de democratização do investimento. Tive uma passagem pela Empíricos, onde toquei uma área de consultoria de investimentos e fundei a Nord junto com os meus sócios em 2018. Né? Então a Nord agora vai completar aí, essencialmente 8 anos, está completando, que é uma casa começou como uma casa de análise, mas hoje é uma empresa que é um grupo, né, que tem praticamente 7 negócios, mas essencialmente os principais negócios hoje, né, a casa de análise, onde a gente oferece conteúdos financeiros para a pessoa física tomar decisões de investimento. Aqui que começou a Nord. Foi onde a gente começou. E a área de Wealth Management, que são as duas, vamos dizer assim, as atividades principais que a gente vai poder falar aqui sobre ao longo desse episódio. Conta um pouco da fundação. Aqui, como que veio essa de fazer diferente? Eu acho que você tem um DNA super empreendedor. O que você quis fazer diferente quando você entrou nessa parte de research aqui de conteúdo da Nord? Legal. Eu acho que quando a gente começou a Nord ali em 2018, o que a gente via é que o mercado estava passando por um financial deepening bastante relevante. Né? O que isso significa? O interesse pelas pessoas pelo mercado financeiro, de como investir melhor, né? Tinha toda uma dinâmica de eventualmente os juros cair, o número de investidores na bolsa aumentar, a quantidade de assets, produtos estava aumentando muito, né? E a gente olha isso de lá para cá, a quantidade de ativos que o mercado financeiro proporcionou, né, a quantidade de empresas, IPOs, tudo, isso gerou uma complexidade para o investidor, pessoa física, que antes estava acostumado a investir só pelo banco, onde ele tinha o pior dos mundos, né, no banco. Ele tinha produtos caros, né, ruins, com taxas altas, e uma instituição essencialmente que estava ali te oferecendo produtos com algum conflito, né? E às vezes nem adequado muito ao seu perfil. Quando ele se deu conta que nas plataformas de investimento ele tinha acesso a uma infinidade de outros produtos, ele se deparou com esse problema também, né? Olha, eu sei que numa plataforma de investimento talvez eu tenha acesso a melhores produtos, mais baratos e uma quantidade mais ampla, mas isso eu não estou talvez preparado para tomar as decisões, né? E ali, assim, a corretora, ela está no trabalho dela também de trabalhar o marketing ou a oferta de produtos naquilo que mais convém, né? Então a Nord, ela aparece nesse momento ali em 2018 de querer ser de fato uma empresa onde a gente ia trazer gente boa com background de fazer análise de ativos, né? Ações, renda fixa, etc. E tem uma linguagem assim muito fácil, sem promessa de retorno, né? Eu acho que esse era um dos nossos desafios lá em 2018. Era a nossa proposta de valor quando a gente começou, né? Então a gente começa ali em 8/8 de 2018, foi logo depois da Copa do Mundo. A gente teve que esperar a Copa do Mundo passar. A gente estava pronto para lançar a empresa, mas a gente falou: o pessoal não vai dar muita bola para a gente durante a Copa do Mundo, né? Então a gente esperou um pouquinho.
E a nossa ideia foi sempre essa. Então, a gente começou essencialmente como renda fixa e ações, que eram os sócios fundadores tinham mais experiência, e depois a gente abriu o leque, né? Hoje a gente consegue cobrir desde renda fixa, crédito privado, crédito bancário, até mesmo criptomoedas, enfim, acho que a gente consegue cobrir, vamos dizer assim, 90% do que uma pessoa deveria ter em termos de alocação de ativos no Brasil. Lá fora também ou só Brasil? Vocês estão olhando também um pouco de ações, de ETFs lá de fora? Sim, a gente olha lá fora, a gente olha tanto ações individualmente, a gente tem uma equipe de análise para olhar ações individualmente, né? A gente também olha bonds, que eu acho que é uma alternativa interessante para o brasileiro. Assim, tudo que a gente fez na história da Nord partiu principalmente por duas razões. Uma porque a gente acreditava que poderia fazer parte do nosso portfólio pessoal, né, e da nossa família. Skin the game total. E uma de dor dos nossos clientes. Né? Muitos produtos que a gente até abriu, que não existem mais, foram provocações dos nossos clientes. Né? Em algum momento, eu acreditava que, por exemplo, uma coisa que deu errado, né? Eu falava, olha, esse negócio de BDR vai revolucionar no Brasil, é uma forma muito fácil de você se expor ativos lá fora. A gente criou lá uma assinatura para cobrir BDRs no Brasil, para que o investidor, né, de varejo alta renda, pudesse, com poucos cliques e pouco dinheiro e com, né, uma corretagem que em vários lugares já estava em zero, ter acesso às ações americanas e assim por diante. E foi um produto que fracassou, porque a gente percebeu que às vezes a pessoa tem mais interesse talvez em investir o dinheiro dela diretamente lá fora, né? Então, fazer remessa para fora através de uma corretora de investimento. E aí começou um outro produto nosso que foi justamente como investir lá fora, né? Via ETFs, ações americanas e bonds, que aí já é um produto que já existe há bastante tempo e tem um bastante track record. Então, tudo tem um pouco a ver com isso, né? Assim, como que a gente acredita que nosso dinheiro e da nossa família deveria ser gerido? O que a gente acredita como asset allocation para a gente? E vamos ver se e aí a gente criou os produtos de assinatura especificamente para atender, vamos dizer assim, essas demandas, né? E aí, quando você analisa essas dificuldades do investidor investir no Brasil, que pela sua experiência e sua visão, que obstáculos maiores eles encontram para investir no Brasil atualmente? Legal, acho que são muitos, né? Assim, acho que hoje a gente também está com, talvez, um maior obstáculo é o da hiperinformação. As pessoas são bombardeadas de informação por todos os lados, né? Acho que quando eu comecei lá em 2005, a gente era muito carente de informação, muito mesmo, né? Então, eu digo que uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro de 2000 a 2007, ele podia ser muito bom naquele microcosmo da coisa que ele fazia, né? Eu falo assim, eu era muito bom, Renato, né, em fazer a mesma coisa todo santo dia, mas eu não tinha, por conta de, assim, você não tinha informação, podcast, YouTube, livros, nada, assim, a gente vivia muito, né, ali um micro, né, de cada instituição, com cada trabalho. Acho que hoje a gente vive uma era da hiperinformação. Todos os grandes gestores... Eu pedia para os meus amigos que eram ricos me encaminharem a carta do Verde que chegava por e-mail deles, né? Hoje a carta está disponível para todo mundo todo tempo. Ele tá o Stuberger está no YouTube, no Spotify, ele está dando palestra, enfim, você tem muito mais informação para tomar a decisão, né? E talvez isso seja hoje um problema, né? O que faltava de informação lá atrás para a pessoa começar a tomar a decisão, hoje ela é bombardeada com tanta coisa e por todos os lados, né? Então, o gerente do banco dele manda uma coisa para ele para uma oportunidade ali de uma oferta, né? O assessor onde ele tem conta ali numa plataforma manda outra. Ele leu uma coisa no jornal, ele viu Spotify, ele leu o livro. Então, às vezes ele fica ali com um pouco de medo, né, de tomar a decisão, até se trava, né? Que também tem um pouco a ver com o que a gente depois percebeu que era um caminho natural da nossa casa de análise. A gente começou 100% casa de análise, oferecendo conteúdo para as pessoas tomarem decisão. Acho que o segundo ponto, respondendo à pergunta, é o seguinte: as pessoas entraram na era da hiperinformação e talvez de menos tempo disponível para se dedicar a isso. Então, um dos motivos que fez a gente criar a empresa também de gestão de patrimônio, né, a Nord Wealth, que é uma consultoria CVM, foi
da própria dor das pessoas que já tinham conhecido a gente, já consumiam o nosso conteúdo, mas que falaram, putz, cara, eu não consigo ler tudo isso, eu gosto dos seus conteúdos, em algum momento da minha vida eu já tive essa disponibilidade de tempo, mas agora eu preciso delegar. Ou mesmo, eu tenho até tempo para ler, mas eu não me sinto confortável de tomar as decisões por conta própria, né? E aí foi assim que a gente montou depois, né? Isso em 2018 a gente monta a Casa de Análise, e em 2020 a gente monta uma empresa de consultoria CVM, de novo, junto com uma mudança na legislação, que a gente pode falar isso mais para frente também. Mas eu vejo que hoje as grandes dores do investidor é uma era da hiperinformação e de menos tempo disponível. Menos tempo de analisar essas Exatamente, informações. Né? Verdade. Eu concordo contigo, acho que a gente pegou antes uma coisa que a tua informação relevante estava muito ligada ao teu ciclo de amizade, ciclo de conexões, para hoje você está com um problema de curadoria de informação relevante. Então, o que é relevante, como tomar decisão. E eu acho que vocês têm dois valores muito fortes que eu vejo aqui no posicionamento, que é essa questão da independência e transparência junto aos clientes. Como que se aplica isso na filosofia de construção de um portfólio de um cliente? Como que funciona um pouco aqui os bastidores de um cliente da Nord? Assim, eu falo que a gente não começou como um family office porque a gente não era rico o suficiente para ter montado o nosso próprio family office. Mas a gente pensa como um family office. Assim, a gente só vai alocar o dinheiro dos nossos clientes aquilo que a gente acreditaria que a gente alocaria o nosso próprio dinheiro. Acho que essa filosofia do family office ela existe na Nord desde o começo. Né? 90% das ofertas que passam nas plataformas a gente não entra. Né? A gente é bombardeado pelas plataformas de todo dia falar, ó, tem essa emissão aqui, essa emissão acolá. Eu falo com o pessoal do BTG e XP, que são grandes parceiros nossos do ponto de vista de plataforma, B2B, e o pessoal de produto lá odeia a gente, né? Porque a gente não atende essas pessoas. O que eu quero dizer, né? A gente está no buy side do cliente, a gente compra ativos para os nossos clientes. Eu não vendo nada para o meu cliente, eu não ganho comissão, né, de nada. Você não tem rebate. Não tem o rebate, aliás, eu devolvo para ele. Se por acaso o produto tiver algum rebate, o rebate vai diretamente para a conta dele. A 179 já vive dentro de vocês no DNA. Já desde o começo, né? A gente já teve a oportunidade de abrir agente autônomo em paralelo. Eu falei, não quero, a gente nasceu assim, a gente vai seguir assim pro resto da vida. Então, eu diria que, assim, no modelo FII fixo, né, que é o modelo como a gente começou, consultoria CVM, modelo FII fixo, onde você cobra do cliente, ele sabe exatamente quanto ele paga, e você vai crescer junto com o patrimônio dele. Se você for bem e ele crescer, e ele ver que você está do lado dele ao longo do tempo, o tempo de permanência desse cliente deveria ser para o resto da vida. Né? Agora, claro, se você não tiver um relacionamento próximo, se você não entregar uma boa performance dele ao longo do tempo, provavelmente você vai perder esse cliente ao longo do tempo, né? Mas a gente dorme tranquilo todos os dias porque eu não preciso vender nada. Hoje o mercado subiu, caiu, eu não precisei vender alguma coisa para o meu cliente, né, para fechar a conta do mês, né? Putz, eu preciso vender aqui um coezinho para, né, dia 27 hoje. Para cumprir a meta. Para cumprir a meta, que senão, ou vou vender aqui uma previdenciazinha, um seguro de vida aqui a colar. A gente tem essa filosofia de FII fixo desde o começo, que é sempre estar do lado do cliente, ser transparente, né? E tentar entregar o melhor serviço possível. Então, acho que transparência e alinhamento para a gente é fundamental, né? Eu acho até que isso aí mostra por que no Brasil os bancos diminuíram, né? Enxugaram, e as gestoras cresceram, as wealth managers cresceram. Né? Esse dado é muito legal. Assim, eu fui pegar esse dado outro dia, né, que é o seguinte. Quando eu comecei no mercado, eu tracei justamente na época que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. As grandes instituições concentravam, em 2005, algo em 71% do patrimônio dos brasileiros. Top 5. Top 5. Como vem a crise de 2008, tem um monte de banco que quebra e até mesmo tem uma junção grande, né? Porque talvez o Unibanco seria o 6º banco ali, né? Então ele não está nessa conta. Então, de 2005 para 2008, mesmo com a XP já existindo desde 2001, outras corretoras existirem, a concentração bancária não aumenta. Ela sai de 71% e vai para 80%. E aí, sai uma campanha, por exemplo, da XP ali em 2015, que é o Desbancarize-se, né? Que é muito legal, assim, que eu achava, né, brilhante, né? E assim, a gente é muito fã da história da XP como um todo. Mas um ano depois, o Itaú compra a XP. E aí, né? E o que ajuda o desbancarizar-se, porque
É muito louco, é curioso isso, né? O Itaú percebeu que ele perdia não sei quantos milhões de reais por mês de TED para a XP. Eles foram lá e compraram a XP, até mesmo porque perceber que o fluxo estava aumentando. Quando o Itaú vira um sócio da XP, isso reforça a tese de que deu trust. Então, assim, aumenta ainda mais o volume de recursos negócio, que sai do próprio Itaú para dentro da XP. E a gente está, né, 20 anos depois, eu estou falando assim, 2005, a gente está em 2025, a concentração bancária ainda é algo em torno de 80%. Tá? Então, a gente está... saiu de 70%, foi para 80%, 80% e altos, depois agora já voltou para 80%. Ou seja, a gente ainda nem começou um processo que aconteceu nos Estados Unidos, que é 70%, 80% do dinheiro das pessoas está fora dos bancos, através dos RIAs. Eles até atendem eventualmente através de uma instituição bancária, porque isso é obrigatório, mas num formato de RIA, né? Um consultor CVM igual eles têm lá, onde o cliente, né, o cliente contrata o assessor, ou o consultor, né, no caso lá é um consultor, e o consultor utiliza as plataformas para executar uma tese de investimento do cliente. A gente estava falando antes, você falou da quantidade, como os números que você me passou daqui no Brasil e lá nos Estados Unidos é assustador. Lá nos Estados Unidos tem mais de 350 mil RIAs, né, que são o consultor aqui, no Brasil são 2 mil só. E aqui tem 26 mil assessores, né, que o assessor ele trabalha essencialmente no commission. Então, tem um caminho gigantesco para o mercado. Acho que o mercado também não... Eu categorizo, vamos dizer assim, em três ondas, né? As pessoas entenderam que no banco ele tinha uma oferta de produtos muito pequena, ruim, cara. Houve uma primeira onda da desbancarização, acho que isso foi relevante. Eles encontraram na plataforma de investimento produtos mais baratos, mais acessíveis, melhores taxas, uma concorrência mais entre os produtos, né? De você poder olhar para vários LCAs, LCIs, CRI, CRAs, fundos, etc., e tomar a melhor decisão baseada nas condições ali que estavam dispostas, mas eu acho que as plataformas em algum momento também se perderam na comissão na ponta, né, e passaram a talvez evidenciar ainda mais o problema do conflito, né, que já existia lá atrás. E a gente está passando por uma segunda onda, as pessoas entenderam que, né, se o assessor ali... O problema da não transparência, né, é que não premia o melhor assessor. O cara que faz um bom trabalho como assessor, ele geralmente tem uma receita muito baixa. Porque ele, em geral, não aloca em produtos muito ruins para o cliente. O assessor que faz um mau trabalho, ele tem uma comissão muito alta. Como não é transparente, ou como não foi transparente até um ano atrás... O cliente não sabe disso. O cliente não sabe. Então, aquele assessor que fez um bom trabalho, ele não foi premiado, eventualmente, né? Mas é claro que depois de você fazer isso durante muito tempo com vários clientes, as pessoas se dão conta de que a carteira está muito travada, que aquele produto deu um default, etc. Então, a gente está passando por uma terceira onda, né, que acho que conta um pouco da nossa história de Nord, de ter saído aí de 0 para 7 bilhões de reais em 5 anos, que é bastante dinheiro, né? Mirando 10. Mirando 10. Um pouco por conta, acho que, dessa dor do mercado. O pessoal entendeu que o assessor, às vezes, ali muito mal intencionado, ou alocou em produtos ruins, ou travou muito a carteira, ou o tempo todo ele propõe uma estratégia de venda, né, de venda de um ativo. Será que eu preciso comprar algo toda semana para ter uma história de construção de patrimônio ao longo da vida? Então, as pessoas começaram a se dar conta. A gente está nesse nível de maturidade do mercado. As pessoas já estão se dando conta que o modelo fixo, enfim, alinhado com o cliente, usando as melhores práticas do, como eu falei lá, do Family Office, né? O Family Office, eles já começam assim. A gente está descendo a escadinha a filosofia mesma. O que a gente desceu a escadinha é do tamanho do patrimônio, né? Acho legal o que ele falou, porque assim, acho que a sua jornada da Nord, ela se entrelaça com a maturidade do mercado, a transformação do mercado, vocês estão se transformando junto com o seu cliente. A família da minha esposa é do interior, e eu vi isso muito quando a gente está jogando tênis, entre as partidas, tá todo mundo junto conversando. Antes era futebol, depois começaram a falar de produto financeiro, depois falando de ações, e agora o pessoal criticando, pô, preciso trocar meu assessor. É engraçado como as histórias dos bastidores aqui vão seguindo muito a tua linha. E eu vejo como vocês estão prontos para liderar esse movimento, que é
é o que aconteceu e já acontece muito forte nos Estados Unidos, que vai mudar aqui no Brasil agora. Eu não tenho a menor dúvida que vai mudar. Assim, quando a gente vai para os Estados Unidos e conversa com o pessoal lá, assim, é curioso, em algum momento esse movimento acelerou lá nos Estados Unidos. Acelerou. Ele não foi uma coisa que esperou. O que acelerou lá nos Estados Unidos esse movimento foi, primeiro, as melhores práticas começaram a entender, as pessoas começaram a entender as melhores práticas, etc e tal, mas uma coisa que acelerou muito nos Estados Unidos foi o juro muito baixo durante muito tempo. Para buscar mais risco, buscar ajuda. Né? Exato, buscar ajuda e buscar mais risco, perfeito. A questão que nos Estados Unidos também é relevante, que é a questão de imposto sobre fortunas, né, na sucessão, que ele precisa fazer um planejamento não só de alocação de patrimônio, mas de planejamento tributário, sucessório, etc. Então ele também precisa do profissional. E, óbvio, um bull market que foi espetacular. Né? Então, você pegar os últimos 5 anos, a Bolsa Americana porrou. Então, o financial deepening, ele funciona. E, assim, a Nord conversa muito com um pouco desse financial deepening. Quando a gente começa a Nord ali em 2018, tinha, sei lá, 1 milhão de pessoas na Bolsa. Você pega em 3, 4 anos, isso vai para 5 milhões. E depois que o juro voltou a subir muito, esse número, ele até cai um pouco, assim, mas né? ele está mantendo um patamar. Então, eu digo que a minha vida, ela, em 20 anos de mercado financeiro, ela justamente... o 14% de juro, ele é um karma na minha vida, né? Porque eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, o juro estava em 18, estava indo para 14, e o pessoal falou assim, olha, quando o juro bater 12, você vai ter uma enxurrada de pessoas querendo investir na bolsa e vai entrar em dinheiro em ações. Quando bater 12. 12, porque aí a gente foi até para investment grade. O Brasil né? ganhou investment grade. Exato. E aí eu falei, pô, então 14 vai para 12, cara, isso vai ter chuva de IPO na bolsa, etc. Em 2007, se eu não me engano, teve 64 IPOs na bolsa, né? 63 e aí eu falei, pô, que legal. E eu peguei esse comecinho, né? 2005, 2006, 2007. Aí veio a crise de 2008, atrasou um pouco. Mas ainda assim o Brasil saiu bem da crise, foi até meio rápido, né? Depois de muito tempo, a gente teve juro de novo com Dilma, né? De ter feito uma lambança gigantesca. E agora, de novo, a gente voltou nos 14. Então, assim, a minha vida no mercado financeiro são os 14%, assim, é um karma dos 14. Mas, assim, se a gente tiver um pouco de disciplina aí, eu digo, o Brasil tiver um pouco de cabeça no lugar, o governo também, e a gente tiver um juro um pouco mais modesto aí, né, menos absurdo como que é o juro do Brasil hoje, eu diria que 12, 10, acho que a gente vai voltar de novo a ver, né, mais atenção para as pessoas a cuidar melhor dos investimentos e tal. O que incomoda o americano é o juro zero. No Brasil, o que incomoda o brasileiro é o juro abaixo de 10. Porque aí começa a render menos de 1% ou menos, né? Ele quer 1% ao mês. Eu tenho um grande amigo que fala isso, que tem o trigger do 1%. Porque 12 dividido por 12 é mais ou menos 1. O 12, eu digo. Assim, o 10, eu digo que abaixo do 10 é um dígito, aí incomoda ainda mais, assim, né? Mas com certeza, 1% com 12% ao ano é o que incomoda a maioria dos brasileiros. Renato, agora para nossa audiência conhecer mais a fundo a Nord, qual o perfil de cliente da Nord? Quando a gente montou a consultoria CVM, eu montei muito baseado no que eu olhava no mercado financeiro. Eu falava assim, olha, clientes de 10, 20 milhões mais, eles estão sendo bem atendidos em multifamily offices por aí, né? Para mim, a referência na época era GPS, que depois foi comprado pela Julius Baer e agora foi comprado pelo BTG, mas a GPS sempre para mim foi uma referência. Eu sempre me perguntava, não é possível que não existe a possibilidade de você fazer o que a GPS faz para um cliente de 10, 20, 30, 50 milhões mais, para um cliente de varejo alta renda, que é o cliente acima de R$1 milhão de investimento. Então, depois da instrução, né, as instruções que mudaram e a instrução do consultor CVM mudou ali em 2016, se eu não me engano, agora eu me confundi aqui nas datas, mas, enfim, mudou a instrução da consultoria CVM. Isso permitiu que um CNPJ que é muito menos pesado em termos regulatórios, né, e até mesmo de estrutura física, etc., muito mais leve do que você ter uma gestora, por exemplo, você poderia prestar um serviço de advisor para um cliente. Ser consultor CVM é um serviço de ser advisor.
Então, respondendo a tua pergunta, assim, a gente atende clientes acima de R$1 milhão. Esse foi o nosso target lá atrás. Eu acho que, eventualmente, com mais tecnologia, mais informação, com o mercado mais maduro, mas principalmente com mais tecnologia, esse modelo vai ser possível atender clientes abaixo de R$1 milhão. Eu acho que hoje ainda é difícil um pouco, tá? Porque a quantidade de clientes que você precisa ter por banker ele ainda não está muito bem resolvido com a parte de quanto tempo você consegue se dedicar a uma carteira de investimento. E aí, do ponto de vista de a conta fechar para a empresa, fica mais difícil. Então, hoje o perfil médio do nosso cliente esse cliente acima de R$1 milhão, obviamente, nosso ticket hoje roda em torno de 3 e 4, mais ou menos. É isso. Vocês unem coisas que eu gosto, acho que essa questão de, lembra que a gente falou de transparência e independência, mas de ter conteúdo proprietário, de ter um know-how diferente, acho que isso vai alimentando a base de uma maneira, pelo menos, única, que ele não vai encontrar se ele sai de vocês. Sim. Isso acho que é muito bacana. Cara, eu queria te provocar sobre outras coisas que eu vi aqui na Nord, aqui para todo mundo conhecer. Foi até antes, quando a gente se conheceu aqui embaixo, falando sobre o clube. Você podia contar um pouquinho dessa iniciativa que eu achei super bacana aqui, que vocês estão liderando mais uma frente aí. Legal. Eu acho que a história do Clube Nord, ele tem também muito a ver com, de novo, a Nord, eu falo que é um grande funil, como qualquer outro negócio, né? A gente construiu uma audiência ao longo desses últimos 8 anos, né? Principalmente via newsletter. A nossa principal audiência hoje está na nossa newsletter, que é uma newsletter diária que a gente entrega para os nossos clientes. São mais de 700 mil pessoas em e-mail. O nosso YouTube, eu acho que está com 250 mil, 300 mil pessoas que assistem nossos vídeos. Os nossos Instagrams somados devem dar, sei lá, mais 500 mil também. Os Twitters, a mesma coisa. Então, a gente todos os dias está construindo uma audiência que está interessada em ouvir um pouco aquilo que a gente tem para falar sobre assuntos relacionados a investimento, né? A gente foi muito conhecido no começo por uma casa de análise de conteúdo, de recomendação de investimento, mas a gente passou a ser provocado pelas pessoas em ter outros tipos de formato de relação, menos digital e longe, né, e mais presencial, né, e com alguma regularidade. Então, o Clube Nord foi montado justamente com essa dor. As pessoas falavam assim: olha, eu não aguento, eu gosto de ler com esses caras, mas assim, eu gostaria de ter uma imersão, né, de alguns dias, algumas horas, alguma exclusividade. Então, a gente criou o Clube Nord lá atrás para a gente se encontrar com esse pequeno grupo de investidores, que são 25 hoje, mais ou menos, e são pessoas que são muito interessadas em ou cuidar do patrimônio próprio, ou cuidar do patrimônio da família, né? Mas são muito interessadas com o mundo de investimentos de uma forma geral, né? Então, a gente criou esse serviço, a gente gosta muito porque, putz, a gente fez, de fato, amizades ali, é muito legal esse contato mais próximo, né? Aliás, né, a Nord começou em 2018 e em 2020 a gente teve pandemia. A gente, durante algum tempo, eu fiz uma conta que a gente já tinha passado mais tempo na pandemia do que a Nord existia de casa, hein? Isso é muito ruim, né? Muito. Assim, muito ruim. 90% dos clientes você nunca viu na vida. Então, o Clube Nord é uma dessas iniciativas que a gente criou de ter uma forma de ter um contato mais próximo com um grupo diferente de investidor. Aquele que demanda mais profundidade, presença, networking, assim por diante. O Clube Nord já está indo agora para o 3º ano. Tá? Então, uma experiência. E todo assinante do clube é um cliente seu? Investe? Não, essa é uma boa pergunta. Mas, de novo, como eu disse, né, a Nord é um grande funilzão. A gente tem pessoas que basicamente só consomem nossos conteúdos gratuitos, tem aqueles que consomem nossos conteúdos pagos, viram assinantes, são assinantes e eventualmente são cotistas de um fundo ou são clientes da nossa Wealth, enfim, é uma rede de relacionamento, né, para que as pessoas possam se relacionar com a gente de todas as formas, de novo, sempre com aqueles mesmos princípios que a gente colocou lá atrás, né, que a gente gostaria que o conteúdo que chegasse fosse o conteúdo técnico bom para o profissional do mercado financeiro usar aquilo para gerir seu próprio dinheiro, mas também um profissional liberal, um advogado, um arquiteto, conseguir entender de uma forma muito simples aquilo que a gente quer passar, né? Então, hoje, né, a gente tem vários negócios, né, de forma a oferecer para as pessoas
várias formas de se relacionar com a gente, né? Mas sempre com essa ideia que a gente criou desde o começo, que é a gente precisa ter um hub de conteúdos muito grande para a gente começar a falar com a maior quantidade de pessoas possível. Eu acho que você é uma referência em funil do bem, onde você primeiro agrega valor para a base, educa a base, para depois ganhar pelo melhor serviço, ou pelo melhor produto, melhor tratamento. Acho que muito bacana a tua jornada de empresário aqui, de empreendedor no Brasil. Eu sempre falo, quando o professor é bom, a aula passa rápido, então voou. Agora, eu queria abrir um espaço só para você. Que conselho você daria para um investidor que está no teu target hoje? E ele olhando aqui para você, fala, o que você aconselha ele, não obviamente vir para a Nord, mas o que você dá de conselho para o investidor hoje? O perfil dos clientes que procuram a gente, né, eles procuram sempre com alguma dor. No começo, deu para perceber que muita gente nos procurou porque estava incomodado com a forma como alguns participantes do mercado lidavam com a gestão do patrimônio. De novo, nessa ideia de que você tem que vender sempre alguma coisa e não estar do lado do cliente onde você faz a gestão do patrimônio para ele, né? Eu acho que o mercado vai passar por um amadurecimento. Em algum momento, as pessoas, até por a gente estar muito nas redes sociais, falavam que a gente falava mal da profissão do assessor. Eu falava mal do assessor que fazia um mau trabalho. Aliás, o assessor que fazia o bom trabalho, ele não foi premiado nesse problema todo da não transparência, né? Talvez ele foi até prejudicado. Então, eu diria que, assim, para o cliente nosso, né, a pessoa, eu falo assim, olha, você precisa ter uma relação muito transparente com o seu consultor e assessor. É muito difícil você comparar os dois trabalhos quando você não sabe de fato quantas são as comissões que estão ficando no meio do caminho. Acho que de um tempo para cá, depois que saiu a nova instrução 79, as pessoas vão ter um extrato e ver quanto que elas pagaram de comissão para trás. Mas isso ainda vai estar lá no rodapé da página XYZ para quem tem essa consciência, né? Então, acho que talvez a recomendação que eu dou é tentar entender, né, na hora de, seja via um consultor ou seja via um consultor ou via um assessor, né, tentar entender um pouco ali daquela pessoa que está cuidando do seu dinheiro, quais são as suas reais intenções com o teu cliente. Mas principalmente entender, né, se ele está fazendo um trabalho de te vender produto ou se ele está cuidando da gestão do seu patrimônio, né? Muito provavelmente, se ele está te vendendo muita coisa o tempo todo, é porque ele está te vendendo produto. Something's wrong. Muito bom, né? Muito bom, uma aula. Renatão, cara, obrigado. Aqui. Parabéns de novo pela tua jornada aqui, incrível. A gente vai colocar os dados aqui do Renato da Nord, pra vocês acompanharem eles também. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente. Até uma próxima, gente.